A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, como vocês estão? Dessa vez vou fazer um vídeo melhorzinho, com áudio melhor. E vamos lá, eu queria deixar um versículo que tocou muito no meu coração, que o Espírito Santo falou muito no coração, que é Mateus capítulo 26, do 14 até o 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: Quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma ocasião para entregar Jesus. Meus irmãos, essa passagem é muito forte, sabe por quê? Porque, vejamos, Judas era doze, um dos 12 discípulos de Jesus, correto? Judas andou com Jesus, testemunhou milagres, viu os ensinamentos que Jesus fez e as outras maravilhas que Jesus fez. E aí eu te pergunto, por que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Por que porque Judas não entregou Jesus de graça? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Judas sabia que Jesus tinha um preço. Judas sabia que Jesus tinha um valor. Imagina, você andou com aquela pessoa, você viu milagres, você viu maravilhas, você sabia que aquela pessoa não era normal, não era comum, não era igual a essas pessoas que tem por aí. Ele era o filho, ele era não, ele é o filho de Deus. Cara, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a gente vê aí, cara, o quanto pessoas estão trocando Deus por nada. Nada. E sabe, o melhor disso tudo é que no capítulo 27, no versículo 3, então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes. Meu Deus do céu. Meus irmãos, essa passagem do Espírito Santo falou muito comigo, muito, porque a gente vê, a gente anda com Jesus, a gente tem uma vida com Deus, né? Quantos por aí têm uma vida com Deus? Quantos andam na presença do Senhor e preferem trocar Deus por um valor a preço de nada, nada, nada. É igual você. Eu tenho um iPhone e eu vou dar o meu iPhone para uma pessoa, mas eu sei que aquele iPhone ele tem um valor, ele tem um preço. Eu não posso dar ele de graça, porque eu sei que aquilo ali para mim tem um valor. Ainda mais se for um celular antigo, que ainda esteja em boas condições, e você tem apego ou alguma coisa que você tem apego e você tem que vendê-la por uma boa ocasião. Aquilo ali tem um preço. E Judas sabia que Jesus tinha um preço para ele. Eita, tomara que não caia. Judas sabia que aquilo ali para ele tinha um preço. E aí, não é à toa que ele foi tocado de remorso. Porque, meus irmãos, pensem comigo. Você depois de pecar, você depois, cara, de ver e analisar, cara, eu acabei de pecar, eu acabei de ferir a presença do Senhor, eu acabei de fazer uma coisa que não é correta perante a presença do Senhor. Foi exatamente isso que Judas estava sentindo naquele momento. Imagina você andar com Deus e aí você acabar fazendo uma coisa que não é correto ao presença do Senhor.
Mas sabe por que Judas foi tocado pelo remorso? Porque ele reconhecia que aquilo tinha um... Meus irmãos, aqueles que estão debaixo da graça e misericórdia do Senhor, aqueles que querem estar perante a presença do Senhor, reconhecem que isso daqui, ó, isso daqui tem um preço, reconhecem que orar tem um preço, reconhecem que ler a Bíblia tem um preço, reconhecem que jejuar, pregar, evangelizar tem um preço. Por isso, meus irmãos, temos que reconhecer que não estamos aqui por um acaso, que Deus tem um chamado sobre nossas vidas e que através desse chamado iremos fazer maravilhas, iremos pregar, iremos evangelizar, louvar o nome do Senhor, porque reconhecemos que aquele que morreu lá na cruz, que foi crucificado lá na cruz, tem um valor sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Que paz do Senhor.